Pessoal, boa tarde. Hoje a gente vai dar continuidade à aula que a gente teve na outra semana, que a gente falou de produtos notáveis. Dessa vez a gente vai falar de fatoração e de equação de segundo grau, que são conteúdos já do nono ano, tá? São conteúdos do nono ano, então eu preciso que vocês prestem bastante atenção. Não é complicado, mas demanda um pouco de atenção para conseguir compreender. Então a gente vai falar de fatoração, fatoração por fator comum em evidência, fatoração por agrupamento, fatoração da diferença de dois quadrados e fatoração do trinômio quadrado perfeito. E a gente vai usar as equações, vai usar a fatoração para resolver as equações de segundo grau. Então, a habilidade que a gente vai trabalhar é a habilidade EF09 e MA09, que é do ensino fundamental do nono ano, e a habilidade número 9, compreender os processos de fatoração de expressões algébricas com base em suas relações com os produtos notáveis, que foi o que a gente viu na aula passada, para resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações polinomiais do segundo grau. Então, o que a gente quer como objetivo neste momento é entender a fatoração e produtos notáveis. O produtos notáveis eu deixei para a aula passada, e agora a gente vai falar mais da fatoração. E da resolução de equações polinomiais do segundo grau por meio de fatoração. Boa tarde, quem chegou aí, que eu não conheço. Então a gente vai ver essa situação. Então a gente viu produtos notáveis na aula passada, e agora a gente vai ver fatoração e a resolução por fatoração. Então, se vocês não lembram o que é fatorar, então a gente vai fatorar uma coisa, um número simples. Um número fatorado significa várias formas de escrever esse número. Esse número pode escrever de outras formas. Então aí a gente tem, fatorar o número significa escrevê-los como a multiplicação de dois ou mais fatores. Então a gente vai pegar dois ou mais fatores. O número 90 pode ser escrito 2 vezes 45, pode ser escrito como 3 vezes 30, como 5 vezes 18, como 6 vezes 15, como 9 vezes 10, ou como 2 vezes 3 elevado ao quadrado vezes 5. São formas de escrever o número 90 em fatores. Aí a gente tem 2 ou mais fatores, o último aí tem 3 fatores. Então isso que é fatorar. Pegar uma coisa e transformar em multiplicações com mais de um fator. Por exemplo, no primeiro ali eu tenho 2 vezes 45. Os dois fatores, quem são? O 2 e o 45. Só que a gente vai ver isso com expressões algébricas. Boa tarde, Samuel. E a gente vai ver isso com expressões algébricas. Então a gente vai pegar essa essência de que fatorar é multiplicar por dois ou mais termos, e a gente vai pensar isso na expressão algébrica também. Compreenderam essa primeira noção aqui de fatorar? Que é ter dois números que multiplicam um pelo outro e vai dar o número que eu quero fatorar. Então, o 90 fatorado pode ter todas essas formas, porque quando eu resolver, vai chegar no mesmo número 90, tá? Então, a gente tem aí a fatoração do número 90. Então, a gente tem aí, ó, descubra a área da figura 1 e 2. Para descobrir a área da figura 1 e 2, eu tenho que observar essas áreas. A figura 1 é um retângulo, a figura 2 é um quadrado. Cada figura tem a sua fórmula de cálculo de área. Um retângulo é base vezes altura e um quadrado é lado ao quadrado. Então, para a gente ver essa situação, a primeira figura lá é o A vezes o C mais o B vezes o C. Essa é a minha fatoração da área toda. Essa é a minha área toda. Se eu quero saber a minha área a figura 1 mais a figura 2, eu vou fazer isso. O A vezes o C e o B vezes o C. Tá? Esta é a área da figura toda. Se eu quiser fatorar isso, essa fatoração é colocar o evidência. Tá vendo o que parece em comum aqui? O que aparece em comum aqui? Deixa eu achar aqui. O que aparece em comum? O número 3. Desculpa, a letra C. A letra C não aparece nos dois? Então a letra C que vai ser em evidência. E essa letra C vai estar multiplicando o A e está multiplicando o B. Então eu coloquei a letra C, vai ficar C vezes A e C vezes B. Entre eles, o sinal de positivo aqui, ó.
Então, isso é fatorar uma expressão algébrica, que calcula a área da figura 1 e a figura 2 junta. Se eu quisesse fazer separado, eu fazia A vezes C. Aí acha a área dessa figura 1. Se eu quisesse o B separado, essa figura 2 separada, eu fazia B vezes C e achava a figura. Foi o que eu fiz e somei as duas. Isso daqui é uma expressão algébrica. A de baixo aqui é uma expressão algébrica fatorada. Então, este fator aqui está em evidência, porque o C se repete nas duas. Nos dois termos aqui, nos dois fatores, repete o C. Então, eu coloquei o C em evidência, que vai multiplicar o A, que era que está aqui, e vai multiplicar o B, porque ele também estava multiplicando o B. Gente, se tiver dúvida, vocês perguntem, tá? Fator comum em evidência, é o que a gente estava tentando fazer agora. Calcule o perímetro do retângulo. Então, o perímetro, eu tenho um retângulo, eu tenho este lado da minha base é igual, os dois lados são iguais. E esses dois outros lados também são iguais. Então, eu tenho 2x e 2y. Eu tenho dois valores de x que são exatamente iguais e dois valores de y que também são exatamente iguais. Então, meu perímetro é y mais y mais x. Somei todos os lados, porque o perímetro é a soma do contorno da minha figura. Então, é a soma dos lados que eu tenho. Eu tenho 4 lados, eu vou somar os 4 lados. Eu sei que aqui vale x, aqui também vale x, e aqui vale y, e esse outro lado vale y. Coloquei a soma de todos. Que é a mesma coisa de falar que eu tenho 2y e 2x. Agora, como que eu vou fatorar isso? Tá vendo o número 2? O número 2 não se repete tanto no primeiro fator quanto no segundo fator? Ele se repete nesses dois fatores. Então, eu vou colocar esse 2 em evidência. E esse 2 não está multiplicando x e também não está multiplicando y. Então, vai ficar em evidência o 2 e os dois outros números, x mais y, dentro do parênteses. Esses aqui são os polinômios, tá? E eu vou fatorar esse polinômio. Ó, o polinômio fatorado é esse aqui, ó. Forma fatorada do polinômio. Por quê? O meu 2 está em evidência, meu 2 multiplica o x e meu 2 multiplica o y. Se eu fizer essa multiplicação, não vai voltar para esse aqui? Ó, porque 2 vezes x, 2x. 2 vezes y, 2y. Voltou lá para o lado de cima. Então, colocar o fator em evidência é colocar o que é comum, o que no caso aqui é os dois, o número 2, que está multiplicando tanto o x quanto o y. E aí é que eu tenho meu polinômio fatorado, da forma fatorada. Calcule a área total da figura. Então, a área total da figura, aqui é um quadrado, é x vezes x, e aqui seria um retângulo, x mais y vezes x. Então, cálculo da área total da figura, o primeiro, o A, eu tenho a área lá ao quadrado, que eu vou calcular este daqui, e eu vou somar com o retângulo aqui, que é base vezes altura. A minha área quadrada é x vezes x. X vezes x é x ao quadrado. O do meu retângulo é x vezes y, xy. Isso tudo eu tenho que somar para saber o total. Eu calculei a área separada do quadrado e a área separada do retângulo e somei. Então, este é o polinômio da minha área total. X ao quadrado mais x vezes y. Este é meu polinômio para calcular a área total dessa figura. E aí, para me fatorar, eu vou colocar em evidência. Eu quero colocar em evidência. Quem se repete? Quem se repete aí? O x. O x se repete tanto no meu primeiro fator quanto no segundo fator. Então, é ele que está em evidência. Olha como ficou a fatoração. X em evidência. Eu coloquei outro x, por quê? Porque x vezes x vai dar x ao quadrado. E aqui, o que está fora, x vezes y vai dar xy. Voltou para esse mesmo polinômio. Essa é a forma do polinômio e essa é a forma fatorada do polinômio, colocando um termo em evidência, este fator comum que está nos dois termos. Pessoal, ficou claro para vocês? Entenderam? Preciso que vocês falem se entendeu, se não entendeu. Se não entendeu, vocês me comuniquem, porque senão vocês não vão só perder tempo. Se vocês não entenderam e não falar que entendeu, vocês só vão perder tempo de ficar aqui sem entender nada. E o intuito é que vocês entendam. Aí a gente vai para a segunda parte, fatoração por agrupamento. Então a gente tem aqui a figura e a gente vai calcular a área total. Ó, a área desse daqui é A vezes X.
AX. A área desse é B vezes X, BX. A área desse é B vezes A, ou ficou AB, a ordem não importa. Isso aqui é B vezes Y, BY. Eu tenho todos esses, o tamanho de área, todos esses aqui. E aí o que vai acontecer? Eu estou somando todos para saber a área total, e aí eu vou colocar em evidência. Tá vendo que na primeira parte, quem está em evidência? O X. O X eu tenho duas vezes, então por isso que eu coloquei ele em evidência. Na segunda, o Y eu posso colocar em evidência. Por que o Y eu posso colocar em evidência? Porque ele aparece duas vezes. Então eu coloquei X, porque se eu fizer X vezes A, AX. X vezes o B, BX. Sinal de mais, o Y em evidência, porque Y vezes A, ou A vezes Y vai dar a mesma coisa? AY. Y vezes B, YB, ou BY, que é a mesma coisa, porque a ordem dos meus fatores não altera o meu produto, que é a multiplicação. Aí eu coloquei em evidência. O que eu faço? Eu coloco, ó, isso daqui não tá, ó. Eu vou colocar em evidência de novo, olha aqui. O A mais o B, se repete o A mais o B, então eu coloco o A mais o B. E os que tá fora, eu coloco dentro do parênteses. Então, a fatoração por agrupamento eu faço em 3 etapas. E chegou aqui, em A mais B vezes X mais Y. Porque se eu fizer A vezes X, AX lá em cima, A vezes Y, AY aqui em cima. Se eu fizer B vezes X, BX, tá aqui, ó. Se eu fizer B vezes Y, BY, voltou lá para o primeiro. Todas as duas que estão aqui embaixo, quando eu faço o cálculo, ele volta lá para a primeira situação. Tá? Então, ele não muda o número, ele só muda a forma de apresentar, que é uma forma fatorada. A área pode ser dada pelo polinômio AX mais B, tipo AX mais BX mais AY mais BY. Essa é a área do polinômio, tá? A área da figura, que é um quadrado. Aqui também saiu antes, mas tudo bem. Aqui, ó, fatoração da diferença de dois quadrados. Então, eu tenho este quadrado maior e eu vou subtrair por esse quadrado menor. Então, este quadrado maior aqui, ó, mede x. Esse quadrado maior mede x. Então, eu faço x vezes x, que é x ao quadrado. A área colorida da figura pode ser indicada pelo polinômio x ao quadrado menos y ao quadrado, que expressa o quadrado da diferença. Lembra que eu falei lá do quadrado da diferença? Ó, x vezes x vai dar x ao quadrado. Y vezes y vai dar y ao quadrado. E por que tem sinal de menos? Porque eu quero tirar essa parte aqui, ó. Essa parte que não está preenchida eu quero tirar, que é o caso do y ao quadrado. A forma fatorada disso, como que é? Essa forma fatorada aqui. Como eu tenho este valor ao quadrado, este valor ao quadrado e uma diferença entre eles, eu vou escrever as mesmas letras, x mais y, uma vez positiva, vezes x menos y, uma vez negativa. Porque quando eu faço essa multiplicação, vai voltar para essa situação exatamente igual. Então, este é meu polinômio, isso é a minha forma fatorada do polinômio. A fatoração, esse aqui também ficou tranquilo ou alguma dúvida? Se tiver uma dúvida, pode perguntar. Fatoração do trinômio quadrado perfeito. Então, a gente tem aqui uma figura e a gente pode calcular a área. A figura representa o quadrado cujo o lado mede x mais y unidades de comprimento e cuja área pode ser escrita de duas maneiras. Então, eu posso escrever a área aqui, ó. Primeiro é esse aqui, ó. Ó, esse quadrado maior, x vezes x. Olha lá, coloquei aqui. Depois, aqui não é x vezes y, vai dar xy. Esse é a mesma coisa, x vezes y, xy. Eu vou representar esse x ao quadrado, mais o quê? X mais y, só que ele não aparece duas vezes, por isso que eu coloco 2. 2xy. E aí eu coloco mais o y, que é esse daqui, ó, que eu já tinha calculado. Então, peguei os valores daqui, ó. Todos esses valores eu coloquei aqui. E eu estou somando todos eles para saber a área do meu espaço total. Ou eu posso escrever da minha forma fatorada. Essa é a minha forma fatorada. X mais y ao quadrado.
que quando eu faço essa conta aqui, eu faço x mais y vezes x mais y, vai voltar para essa situação. Vai ficar exatamente igual a isso. Esse x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado, nada mais é que a mesma coisa do que x mais y ao quadrado, só está escrito de forma diferente. A forma fatorada disso, a forma que eu posso pensar em fatorada, é x mais y ao quadrado, é só repetir x mais y ao quadrado vezes x mais y. Esse é meu polinômio, e aqui são as formas fatoradas. Então vamos para os exemplos. Fatore os polinômios. 6ax mais 8ay. Então a gente vai ter que ver, aí depois a gente tem o b, a ao quadrado menos a ao cubo mais a ao quadrado. Então a gente tem esses dois para fatorar. A gente vai fatorar colocando em evidência. Então olha lá como ficou. Tá vendo aqui? O 6 e o 2 são múltiplos de 2. Estão na tabuada do 2. E o A repete nos dois. Então, o que eu fiz? Eu coloquei 2A, ou 2 vezes A. Aqui, eu não tinha o Y, que dava 8. Tá, aqui tá invertido, ó. Aqui, tá vendo? É X. O primeiro é X e o segundo é Y. Tem um errinho aqui. Aqui é X, tá? Não é Y. Um erro de digitação. Então, ó, se eu faço 3 vezes 2, 3 vezes 2 vai dar 6. O A que tá fora vai ficar 6A vezes Y, na verdade, vezes X, que vai dar 6x. Aqui era um X, tá? Não era o Y. Aqui, ó. Aqui é a mesma coisa. 2 vezes 4, 8. Eu mantenho o A, que estava aqui, ó. O A que estava aqui vai continuar, e o Y. Agora, outra forma fatorada desse daqui, eu coloco o A em evidência e eu coloco o A ao quadrado. Por quê? Porque quando eu faço A ao quadrado vezes A ao quadrado, são a mesma base, então só somos expoente. 2 mais 2, 4. Olha lá o que deu aqui. Esse A ficou negativo. Por quê? Porque aqui é negativo. Então eu faço A vezes menos A. Mais e menos, menos. Aqui eu tenho o número 2. Se eu estou multiplicando aqui não tem expoente, é 1. 2 mais 1, 3. E esse já está ao quadrado. E aqui não está ao quadrado? Então eu só multiplico por 1. Porque quando não tem na frente, nada na frente, é o número 1. Qual a forma fatorada do polinômio? Então, eu tenho o polinômio mx menos nx mais 2m menos 2n. Vou colocar em evidência e agrupar. Olha como que eu coloquei em evidência. Aqui não tinha x e aqui não tinha x, coloquei o x. E ele multiplica, aqui era a multiplicação e aqui era a multiplicação. Então, ele multiplica o m menos o n. Só coloquei o x que estava duas vezes aqui fora e repeti tudo que estava aqui dentro. Ó. O m veio para cá, o sinal de negativo veio para cá, o sinal de negativo veio para cá também. Mas, que aqui da continuação, aqui, quem eu posso colocar em evidência? O 2, porque o 2 aparece nos dois. Coloquei o 2, o m que estava aqui eu coloquei, porque estava multiplicando, ele continuou multiplicando. O n que estava multiplicando o 2 também. O sinal eu só mantive. Essa é a forma fatorada, tá? Essa forma fatorada eu posso continuar. Tá vendo que o m menos n está igual? Então eu copio m menos n e vou colocar o que estava fora do parênteses, x mais 2. Aqui. Boa tarde, Richard. Já estamos caminhando. Fatore o polinômio x ao quadrado menos 36. Então, essa é uma fatoração. Eu vou colocar em evidência quem? Eu vou colocar só para fatorar aqui, eu só vou colocar aqui, ó, transformar isso em ao quadrado, porque os dois vai ficar em ao quadrado. Como que eu transformo esse 36 em ao quadrado? Que número vezes ele mesmo vai dar 36? O 6. Tá? E eu fiquei x ao quadrado menos 6 ao quadrado, porque se eu resolver esse daqui, esse caso de se eu resolver esse 6 ao quadrado, vai dar os 36. Eu não coloquei ele entre parênteses, porque eu quero resolver só o 6, eu quero manter o sinal de negativo. Então, quando eu coloco o sinal entre parênteses, eu vou fazer jogo de sinal. Quando não está dentro de parênteses, eu não vou fazer jogo de sinal. Isso daqui é a mesma coisa que isso. Por quê? O x vai repetir duas vezes e o 6 vai repetir duas vezes.
Como é negativo, é o quadrado da diferença. O quadrado da diferença, se a gente lembrar da aula passada de produtos notáveis, eu vou ter um positivo e o outro negativo. Então, essa é a minha forma fatorada. Verifique se o trinômio x ao quadrado menos 6x mais y é um quadrado perfeito. Para ele ser um quadrado perfeito, o que tem que acontecer? Eu tenho que conseguir transformar ele, tá? X ao quadrado menos 6x mais 9. Olha lá como eu vou transformar ele. Esse x ao quadrado, ele vai estar... ele vai continuar um x ao quadrado. Esse 9, eu vou ter que achar um número que vezes ele mesmo dê 9. É o 3. 3 ao quadrado vai dar 9. 3 ao quadrado dando 9, então é o quê? Agora eu preciso achar aqui, se eu lembrar de produtos notáveis, vai estar 2 vezes A vezes B, lá. Então eu preciso achar um número que multiplique outro número que vai dar 6x. Olha lá. O 3 é daqui. Ele ficou aqui. O 3 é esse aqui. E o 2 é aquele da fórmula do meu quadrado perfeito. A soma dos quadrados, tá? A soma dos quadrados. Então, esse aqui, ó. Eu peguei esse 3 que eu já tinha resolvido a minha resposta aqui. Eu tenho que manter ele aqui e multiplicar com 2. Esse sempre vai ser o número 2. Só vai mudar este número aqui. Porque este número é aquele que a gente fez. Lembra que quando eu tenho produtos notáveis desse, vocês têm que... Não vai lembrar agora, mas esse caso era o ax ao quadrado menos 2 vezes a vezes b e b ao quadrado. Deixa eu voltar aqui, ó. Aqui tem. Deixa eu voltar aqui, que aqui tem. Fatoração do trinômio quadrado perfeito. Ó lá. É que aqui não tá com letra, mas ó, ele é assim, ó, tá vendo, ó? Isso é um trinômio quadrado perfeito. Olha lá, eu tenho x ao quadrado, eu tenho 2 vezes o y, tá vendo aqui, ó? Esses dois números são iguais. Por isso que eu coloquei o 3 nos dois. O 2 sempre vai existir. Então isso aqui é como se fosse uma fórmula, mais ou menos isso. Sempre vai ser o x ao quadrado mais 2 vezes x vezes y ao quadrado. Foi o que eu fiz lá. Esse número aqui vai ser igual a esse. Lá era 3, então aqui também vai ser 3, porque eles são a mesma letra. Esse x eu não sabia, então aqui eu também não vou saber. Foi o que eu fiz lá. Vamos voltar lá. Primeiro, o que eu fiz? Eu tinha esse x ao quadrado menos 6x mais 9. Eu queria saber se era um quadrado perfeito. Aí, o x ao quadrado é o que eu não vou ter. Então, eu vou manter x ao quadrado. E o 9, eu preciso saber de um número que multiplique ele mesmo, que dê 9. Sempre vai ser essa noção. Eu vou elevar ele ao quadrado. Então, eu coloquei 3. Por quê? Porque 3 ao quadrado é a mesma coisa de 3 vezes 3, que vai dar 9. Agora, esse 3, eu teria que manter ele com o x que eu não sei e o 2, que sempre vai existir esse 2 e sempre vai existir esse x, multiplicando o número que está aqui no lugar do 9, porque ele vai estar elevado ao quadrado, e sempre ele estará elevado ao quadrado. Que deu 6x, porque 2 vezes 3, 6. 6 vezes x, 6x. Então, neste caso aqui, esse é o termo restante do trinômio, o que está aqui no meio, tá? Então, este é um trinômio quadrado perfeito. Por quê? Porque eu consigo elevar ao quadrado os dois termos e eu consigo ter o termo do meio, construir o termo do meio. Então, eu tenho 3 termos, 3 fatores, eu consigo saber o primeiro e o segundo. A partir do último lá, que é o 3x ao quadrado, eu consigo descobrir o outro. E eu vou conseguir descobrir. Sabendo que x menos y é igual a 6, determine o valor numérico do polinômio. X ao quadrado menos 10xy mais 5y ao quadrado. Então, eu vou resolver vou fatorar. Olha lá como eu fatorei. Coloquei em evidência. Quem eu coloquei em evidência? O 5 e o 5. O 10 não era 5, mas se eu multiplicar por 2, vai dar 5.
Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, o 5 é evidência, porque 5 vezes x ao quadrado, 5x ao quadrado, que está aqui em cima. 5 vezes menos 2, menos 10, xy. E 5 vezes 1 vai dar 5. E eu vou manter o x, o y ao quadrado. Tá vendo que eu coloquei só o número 5 em evidência. Agora, o que que eu fiz? Isso aqui é o quê? Um trinômio perfeito. Então, o que que eu fiz? Um trinômio perfeito, deixa eu voltar lá de novo, gente, vou voltar lá. Um trinômio perfeito, ele pode ter a sua forma fatorada. Olha lá, sua forma fatorada pode ser esta ou pode ser essa, tá? Então, eu vou usar a forma fatorada do trinômio perfeito. Ó, a forma fatorada. Eu mantive o 5, fiz x. Como esse termo aqui é negativo, eu fiz menos. Se esse segundo termo é negativo, eu mantenho o negativo. Se ele é positivo, eu fico positivo. Depende do meu segundo termo, elevado ao quadrado. Agora, eu fui lá e substituí, porque aqui, ó, x menos y é igual a 6. Então, x menos y é igual a 6. Tá vendo no lugar do x menos y? Eu coloquei o valor de 6, porque ele já tinha me informado, ó lá, x menos y é igual a 6. Coloquei 6, e eu vou ter que elevar esse 6 ao quadrado. 6 ao quadrado vai dar 36. 36 vezes 5 vai dar 180. E aí eu consegui achar o valor numérico do polinômio. Com essa, resolvendo pela fatoração e usando a informação que ele já tinha dado. Pessoal, eu preciso que vocês comentem, que eu estou indo acelerado porque tem pouco tempo, mas vocês estão entendendo? Tá. Agora a gente vai para resoluções de equações, tá? Resoluções de equações do segundo grau. Equações de segundo grau, a gente tem equações completas e incompletas. A gente vai começar pelas incompletas. Quais são as raízes da equação? Então, uma equação completa é essa: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Isso é uma equação completa, onde meus a, b e c são os números. Vai ter números nessa situação, tá? E quando eu falo raiz da equação, quer dizer as respostas da minha equação, a solução da minha equação. Então, eu quero saber as soluções. Quando eu falo quais são as raízes da equação, eu quero saber qual é a solução da equação. Então, o primeiro caso é quando o meu b é igual a zero. Ó, o meu b é igual a zero. Tá vendo? Por quê? Tem alguém acompanhado com x? Não, não tem nenhum número acompanhado de x. Eu tenho o meu primeiro termo, que é o que está com x ao quadrado. O meu a vale 1, porque não tem nada na frente. Eu não tenho o meu b, porque não tem ninguém acompanhado com x aqui, só x. Então, esse meu termo b é igual a zero. E meu termo c é esse aqui independente, que não tem letra nenhuma, vale menos 16. Como eu resolvo essa situação? Essa situação é bem simples. Eu vou pegar esse menos 16 e passar para o outro lado do sinal de igual. Se ele estava negativo, ele vai positivo. Ele fatorou, desculpa. Ele resolveu da forma mais difícil. Eu pensei da forma mais difícil antes. Então eu fatorei. Como que eu fatorei? Eu fatorei que esse x é ao quadrado, então ele vem aqui. E esse daqui é 16, é 4 vezes 4. É 4 vezes 4. Aí o que que me acontece? Eu posso resolver dessa forma. Eu vou pegar essa minha equação e essa separada e vou resolver. Então, a forma fatorada e, ó, x mais 4, que é isso daqui, igual a zero. E depois x menos 4 igual a zero. Da onde veio esse 4? Da minha solução. 4 vezes 4 vai dar 16, tá? 4 vezes 4 vai dar 16. Então, eu tenho x mais 4 e x menos 4. Por que um ficou positivo e negativo? Por causa desse sinal de negativo. Se tivesse um sinal positivo, os dois seriam positivos, tá? Toda equação de segundo grau tem até duas respostas corretas. Então, pode ter duas respostas corretas. Nesse caso, vai ter duas respostas corretas. Por quê? Em um caso, vai ser x mais 4 e o outro vai ser x menos 4. E aí, quando eu passar esse x para cá, quando eu passar desse lado para cá, ele vai ficar negativo. E esse que era negativo, passar para cá, vai ficar positivo. Essa é a situação. Ó. Portanto, x menos 4 e x mais 4. Por quê? Esse x passou para cá, ficou negativo. Esse outro x que estava negativo passou para cá, ficou positivo. Então, a minha resposta, a minha solução é x menos 4 e x igual a 4. Então, meu x pode ser o menos 4 ou pode ser o menos
o 4. Então, eu tenho essas duas possibilidades de resposta. Agora, a gente tem uma outra equação quando o meu termo C é igual a zero. Porque, ó, no meu B aqui, na situação B, eu tenho o x ao quadrado, porque se eu não tiver ele, não é uma equação do segundo grau, é uma equação do primeiro grau. Eu tenho 7x, que é meu termo B, o 7 é o B, e eu não tenho C. Quando isso acontece, o que eu vou fazer? Eu vou fatorar do mesmo jeito. Tá vendo que aqui tem x e aqui tem x? Coloquei ele em evidência. X e x. Aqui dentro tem que colocar x. Por quê? Para me fazer x vezes x, vai dar x ao quadrado. Se eu fazer 7 vezes x, vai dar 7x. E mantive o zero. E aí o que eu vou fazer? Uma dessas daqui vai dar zero. X é igual a zero. Peguei o que está fora do parênteses. E vou pegar o que está dentro do parênteses. Tá? E aqui eu coloquei o fator x em evidência. E aqui, ó. Uma das minhas respostas é x igual a zero. Ó, de onde que eu peguei? X, o que está fora, é igual a zero. A outra eu peguei x mais 7 é igual a zero. E aí, quando eu vou resolver, esse x que está aqui positivo passa para o outro lado, vai negativo. Vai ficar x menos 7. Então, a minha solução dessa equação é 0 e menos 7. Então, a gente conseguiu resolver duas situações quando a minha equação é incompleta. Por que ela é incompleta? Porque na primeira situação eu não tenho o valor de B e na segunda situação eu não tenho o valor de C. Tá? Não tenho o valor de C e não tenho o valor de B. Vamos para a equação do segundo grau. A gente vai resolver de novo, vai descobrir as raízes, só que agora a situação é de uma equação completa. Uma equação que tem todos os termos. Olha lá. Essa equação tem todos os termos. X ao quadrado mais 18x mais 81. Eu vou fazer a forma fatorada também. Qual a forma fatorada? Lembra dos meus produtos notáveis? Olha lá. X ao quadrado mais 2 vezes b. E aqui tem um x, desculpa que é a vezes b, eu comi o a. 2 vezes a vezes b vezes... eu vou só separar e eu vou colocar o A, porque senão vai ficar confuso para vocês. Aqui, ó, tá vendo? Aqui. Aqui tem o A. Aí, eu tenho A, que vai ficar no lugar do x ao quadrado. Esse daqui, ó, esse 18, eu vou ter que pegar o 2, multiplicar com o valor de x, que é o A é o x, e multiplicar com B, que é esse valor aqui, que está elevado ao quadrado, tá? Então, vamos completar. Aqui vai ser x, e aqui 81. Que número elevado ao quadrado vai dar 81? Ou seja, a raiz quadrada de 81 é quanto? É 9. Então, ó, eu tenho essa forma também. Essa é a forma fatorada, tá? Que a mais b elevado ao quadrado é igual a zero. E olha lá, o que eu fiz? Peguei esse 9, ó, porque 9 ao quadrado vai dar 81. Se aqui vale 9, esse b também vale 9. Aqui também faltou o x, ó, não tinha visto. Oh, meu Deus. Aqui tem um x, tá? E aqui tem 9 vezes x. Vou fazer de novo. Ali tem uma multiplicação. Aqui é vezes. E aqui também é vezes. O A, no lugar do A ficou o x ao quadrado que eu tinha. No lugar do B, no lugar do 18, era 2 vezes B, que é o meu produto notável. Então ficou 2 vezes. O A já é x. O B é 9, porque 9 ao quadrado é 81. Então, o meu produto, a minha forma fatorada ficou essa. X, que está no lugar do A, e B igual o 9, que está elevado ao quadrado. Então, é só pegar x mais 9. Ó, x mais 9 é igual a zero. Esse 9 passa para o lado de cá, vai dar negativo. X é igual a 9. Então, neste caso aqui, que é um trinômio perfeito, o meu x é igual a 9. O meu x é igual a 9. Tudo bem? E aí a gente vai para a outra e a última. Eu tenho essa equação que não é um trinômio perfeito, tá? Por quê? Porque não consigo achar a raiz quadrada de 19. Então, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar um que tem a raiz quadrada, tá? O 81 e 81 que tem raiz quadrada. E esse, ó, acrescentei dos dois lados. Acrescentei antes do sinal de igual e depois do sinal de igual. Esse menos
19, ele vai passar para o outro lado. Ele vai passar positivo. Olha lá, ele passou positivo. E o 81 eu mantive aqui e o 81 do outro lado. Somei ali 81 mais 19 vai dar 100. Ó, deu 100. Aí eu fiquei com x ao quadrado mais 18 mais 81. Esse 81, eu tenho o 9. Lembra que eu tinha o 9? Que dava aquele... Se eu lembrar da anterior, a forma fatorada disso daqui, não era x mais 9? E aqui essa situação, o 100. O que eu fiz aqui? Só a diferença que eu fiz aqui. Era x mais 9 elevado ao quadrado. Quer que eu volte para vocês verem? Ó, x mais 9 elevado ao quadrado. Tá? Essa situação que eu peguei aqui, ó. X mais 9 elevado ao quadrado. E aí eu continuei ele aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu coloquei os 2 elevado ao quadrado. Por que eu coloquei isso é um artifício que eu faço para ficar mais simples. Por quê? Porque eu tenho a raiz de 100 e esse daqui, ó, eu não tenho a raiz disso, mas a raiz disso daqui, ele tá aqui o 2, então eu vou cortar a raiz com esse expoente 2. Vai ficar só x mais 9, e aqui, como é uma equação de segundo grau, ficou mais e menos, e a raiz de 100 é 10. Tá vendo? Essa raiz eu cortei junto com essa potenciação, que são operações opostas. A raiz de 100 é 10. Esse mais e menos é a indicação do motivo que eu coloquei a raiz, tá? Eu coloquei a raiz e eu coloco mais e menos. Aí o que acontece? Eu vou resolver isso daqui. Esse 9 que está positivo vai passar para o lado de cá, negativo. Então eu vou ficar x mais ou menos 10 menos 9. Eu tenho duas possibilidades. Primeiro eu vou resolver o x uma linha, que é, x a primeira linha é 10 menos 9. Eu usei o 10 positivo primeiro. 10 menos 9, 1. Depois eu vou usar o 10 negativo. X segunda linha, menos 10 e menos 9. Menos 19. E aí a minha solução é 1 e menos 19. Então, o meu x pode ser 1 ou pode ser menos 19. Se você substituir aqui o 1, fizer 1 ao quadrado vezes 18 vezes 1 menos 19, vai dar 0. E se você colocar menos 19 ao quadrado vezes mais 18 vezes menos 19 menos 19, vai dar 0 também. Então, isso eu posso confirmar. Gente, ficou alguma dúvida? Então, ó, eu já tinha deixado algumas atividades lá para vocês fazerem. A gente tem o restante, o que é resolução de equações do segundo grau. As resoluções de equações de segundo grau, da forma fatorada que eu mostrei agora, tá lá no caderno Aprender Sempre, no volume 3, na página 77 até 82. Tem as equações do segundo grau para ser resolvidas, tá? Então é isso, tchau para vocês e até a próxima.